Fala, meus abençoados! Terceiro episódio dessa série. Provavelmente deu o que falar o último vídeo. Se você não viu, veja aí. Mas vamos continuar, né? Porque nós falamos que Deus manda e... Enfim. O tema de hoje é a lei de Deus não decepciona. Tá aparecendo um negocinho lá no fundo? Mas que nós tá no improviso aqui. Acho que é meu skate. Não vou nem editar essa parte, sabe? Que na verdade é assim. Eu penso assim. Eu tenho que trazer... A internet tá muito cheia de nego supérfluo. Nego que enche de filtro, que faz isso, que aquilo. Então quem for ver meus vídeos vai ver a naturalidade. Até tomei banho pra gravar pra vocês aqui. Então aqui é natural. Aqui é como é que Deus fez. Independente de ser aqui, se é lá no Vale de Deus. Aliás, tem um quadro lá com eles, hein? Vai assistir lá também. Se é lá no Vale de Deus. Se é no Instagram, Facebook. Enfim, aonde eu tiver, é isso daqui que tem. Isso que tem. Você tá aqui porque você quer. Eu agradeço. A lei de Deus não decepciona. 7 vezes ao dia canto vossos louvores, por causa da justiça de vossos juízos. Grande paz tem aqueles que amam vossa lei. Não há para eles nada que os perturbe. Salmo 118. Ninguém é mais sábio, douto e santo que Deus. É verdade que a sua santa lei é árdua, uma porta estreita, mas que nunca decepciona. Disse o Papa São João Paulo II. Nunca vi alguém arrependido por ter vivido segundo a lei de Deus, mas já vi muita gente chorar porque não quis viver segundo a sua lei. Não sejamos sem juízo. São João Paulo II disse no século XX: preferiu ouvir os falsos profetas do que ouvir a Deus, e por isso as ideologias do mal. Nazismo, comunismo, Deus nos defenda. Ateísmo, fizeram milhões de vítimas. Toda a Eucaristia é inspirada por Deus. E útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar na justiça. Antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Rapaz, se o outro vídeo foi daquele naipe, hoje vai ser daquele naipão. Vamos lá. A lei de Deus não decepciona. E a porta é estreita. Isso significa que vamos ter que fazer um regime para entrar no céu. Aê! Mas eu não tô falando de perder peso, não. Quando eu falo em fazer regime para entrar no céu, meu irmão, eu tô falando em fazer regime de fofoca, regime de querer cuidar da vida dos outros, regime de falar mal dos outros e de caçar briga na igreja. Vamos lá. A igreja não é bagunça normal. Pronto, acabou. Tô falando aqui do jeito que é pra você entender. A igreja não é bagunça não, meu querido. Começa por aí. Sabe por que a igreja não é bagunça? Porque lá tá Jesus Cristo. E se lá tá Jesus Cristo, lá tem lei. E se tem lei, você tem que cumprir. E se você é aquela pessoa que não cumpre lei, quer ser um bad boy, saiba que a porta é estreita. E quando falamos da porta estreita, falamos também na presença de um chefão. E quando falamos em chefão, falamos do Papa. Opa, do Papa Poupou Leão XIV. Meu amigo sede vacantista, você que acha que a igreja morreu depois do Concílio Vaticano II, sinto muito, mas você não é católico. Porque, vamos lá, eu não tinha tanta simpatia com o Papa Francisco, porque não sou tradicionalista, mas também não sou, eu sou até mais cheio de fé. Eu gostava muito do Papa Bento XVI, eu acho ele um teólogo exemplo, um futuro doutor da igreja, isso resume, um futuro doutor da igreja. Francisco veio numa época tão... Por isso que eu falo, cara, Deus faz as coisas perfeita na época perfeita. Porque se for para pensar, Papa Francisco era um papa mais good vibes, mais para nossa juventude. E na minha época, tô falando de mim, de jovem, faz tempinho já, não tô tão velho. Estourou aquele boom da colo de Deus. Então, tipo, o movimento carismático cresceu bastante. E era o Papa pra igreja. Enfim. E hoje a gente tem um Papa que talvez siga com um pulso mais firme. Porque a gente precisa de um pulso mais firme. E quando falamos em pulso mais firme, falamos em leis. L-E-I-S. Vocês têm acento, eu não lembro. Leis. Quando falamos em leis, a lei de Deus, ela não é falha. Não é que nem o governo brasileiro. Não é que nem um governo comunista, que nem um governo nazista que fala aqui. A lei existe.
E a lei de Deus nunca decepciona. E falando de São João Paulo II, não podemos esquecer de falar do comunismo. Porque para quem não sabe, vamos lá. Aula de história. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre Alemanha e Rússia. Mas acho que é isso. Se eu tiver algum professor aí, você me corrija. Mas entre Alemanha e Rússia tinha Polônia. Quem nasceu em Polônia? Karol Wojtyła, que por causa do bigodudo, ele não teve a oportunidade de fazer um seminário. Ele não teve oportunidade de ir lá conhecer os meninos do seminário. Para quem não sabe, ele teve que fazer o seminário durante a guerra. Se não me falha a memória. Se eu tiver errado, me corrijam aí. E durante a guerra, ele tinha que fazer nos porões. Então, formou padre. Durante a guerra também ele perdeu vários familiares. Não tem cola aqui não, tô refrescando na minha cabeça. E depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, com o bigodudo lá, não vou falar o nome dele, porque senão vai cair o vídeo, né? O bigodudinho lá perdeu e surgiu um negócio chamado comunismo. Que é o que a gente vive hoje em dia, né? Vamos ser bem sinceros, essa de país. Enfim, e pra quem não sabe, quem foi peça-chave, X, o bispo do xadrez, literalmente, pra combater o comunismo, foi aquele menino que fez seminário durante as guerras. Na verdade, se não me falha a memória, ele nasceu entre guerras, né? Primeira guerra com a Segunda Guerra, depois... enfim. Então, o comunismo ele só perdeu a força que ele tinha na Europa pela luta de São João Paulo II. Porque simplesmente tem uma... Eu não lembro o país, se era Nicarágua ou qual país que era. Mas ele foi fazer a visita lá naquele país e na frente do mundo inteiro ele repreendeu um padre comunista e político. Ou seja, na frente do mundo inteiro ele condenou o comunismo. E aí veio católico hoje em dia querer defender comunista, querer defender isso, querer defender aquilo. Frei Lohane também, né? Enfim, sem querer atacar ninguém aqui. Devemos respeitar todo mundo. Menos o comunista. Por quê? Porque na igreja existem leis. E se você é advocantista, se não concorda com o Papa, se é isso, se é aquilo, devemos seguir as leis. E isso é um recado diretamente para quem é jovem, cara. Porque eu já fui... Se eu falar que eu já fui jovem, eu vou estar meio difícil. Porque eu tenho 25 anos, com uma lataria de quem tem menos, mas como fala, parece que tem mais. Mas enfim. Jovens, São João Paulo II disse, não tenhais medo de ser santos. E quando ele disse para ser santos, ele fala para sermos fiéis às leis da igreja. Porque foram as leis deixadas por Deus. Fechou? Se inscreva no canal aí pra nós.